Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Marco Álvares e estou sem Henrique Lira. Na verdade, ele está ouvindo eu gravar isso aqui e não está falando nada. Mas, sejam muito bem-vindos ao Iconicast. Hoje é o Iconicast especial de Doug Lira, que já participou de diversos Iconicasts como convidado, participando do episódio dos outros. Já participou de diversos motins também lá como convidado, depois se tornou fixo participando junto com a gente. E ele merecia um episódio pra ele, com certeza. Então a gente não deixou o Doug esquecido. Fizemos um episódio pra ele, convidei os meus amigos do Motim, Henrique não pôde participar, mas o episódio ficou muito bom. Só pra dar um contexto de como foi a loucura, simplesmente a gente tinha combinado um outro episódio com o Doug. A gente fez uma surpresa pra ele, um arquivo confidencial pra ele. Convidei ele pra participar de um episódio de, sei lá, de agências, artistas em agências. Eu não sei, eu inventei alguma coisa lá pra ele. E a hora que ele entrou, tava todo mundo do Motim esperando, aguardando o Doug Lira, como sempre atrasado. E começamos a gravar. Então desculpa aí a bagunça, né? Mas a casa aí tá meio empoeirada, mas o Henrique já tá voltando já pra arrumar, beleza? E eu vou me imitar. Como o Henrique me imitou, eu vou imitar o Henrique me imitando, então. Então vamos jogar o jogo do YouTube, a gente precisa pedir aí aquela coisa de sempre, né? Like, sininho e se inscrevam no canal. Imitei o Henrique me imitando bem? Henrique. Beleza. Então vamos, sem mais delongas, para o nosso show. Você faz um ótimo Henrique, cara. Olha só. Henrique imitando o Marco. Oi, Doug. Parabéns, meu querido. Tudo bem? Que gente, eu ganhei um prêmio, tá sabendo? Hoje é seu aniversário. Hoje é seu episódio, Doug Lira. Mentimos para você. Não é episódio sobre agência porra nenhuma. Hoje é um Iconicast Doug Lira, meus amigos. Mentira! É verdade! Eu tô chocado. Para de enganar meu coração. Não, é verdade sério? mesmo. É verdade mesmo. Porque, cara, eu parei pra pensar, cara, o Doug participou de vários Iconicasts já. Participa dos motim, tá aí sempre. E não tem episódio dele, cara. Vamos tirar isso a limpo. Gente, que loucura. Eu tive essa ideia, hein? Sacanagem. Eu ainda pensei ali, falei, vou mudar meu nome ali. Aí falei, não sei com quem que eu vou gravar, né? Vai que a pessoa... Eu ia colocar Doug Lírio. Eu falei, vai que a pessoa começa a me chamar de Lírio. Nem conheço. Eu falei, tá bom então, né? Droga, agora eu quero mudar meu nome, pô. Vou colocar na rua. Você é o Doug Lírio. Doug Lírio, obrigado pela sua presença, aceitar o nosso convite aqui de gravar um episódio sobre você, sobre a sua vida. Mano, vocês mudaram todo o nome, eu não sei com quem eu tô falando, só tirando o Henrique e o Marco. Ó, na verdade não tem Henrique, o Henrique sou eu. Eu tô emocionado, gente. Você Então, tá beleza. feliz? Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Eu tô surpreso de verdade, pô. Tá porra Hoje é nenhuma. um arquivo confidencial Doug Caraca, Lira. olha aí, vocês me mandaram aquela prank. É, just a prank, bro, just a prank. Uou! Cadê o Ashton Kutcher? Doug Lira, por favor, conte-nos danado, como foi o começo de sua carreira. Olha que lindo. Apresente-se, meu bem. Caraca, se eu tivesse gravando com a minha galera de podcast, eu estaria muito suspeito. Agora eu pensei, mano, eles vão me trollar, não tem nada a ver. É uma mentira. Chegar no meio do programa, eles vão falar, você é idiota? Claro que não. É zoeira, Doug. A gente só fez você perder seu tempo. Nada. Queremos saber. Não, mas é Lira- sério, cara, porque a gente sabe de várias histórias já, por causa do motim e tal, mas eu não sei qual o começo da sua carreira, o pequeno Dougzinho, como começou? Cara, começou como o básico, né, de todos. Ai, sonho. Ai, quero desenho desde criança, não sei o quê. Mas acho que, tipo, quando eu tinha uns 12 anos, ou era 13, não me lembro, eu repeti a 4ª série. Foi um momento mágico pra minha vida. Que Porque, gostoso.
Cara, aconteceram duas coisas. Eu já devia te suspeitar que ia dar alguma coisa boa. Porque quando eu repeti de série, eu tive que mudar de escola. E mudando de escola, eu conheci um amiguinho que desenhava pra caralho, assim. E aí ele que foi me apresentando, tipo... outros grupos ali de desenhistas amadores, saca? Tipo, eu olhava o desenho dele e falava, mano, você desenha muito. Eu tenho um amigo que desenha muito melhor que eu, e ele é mais velho. Aí foi a primeira vez que fui na casa de um amiguinho que tinha uma prancheta 3, assim, eu fui tipo, nossa, ele é profissional. Nossa! E ele era, tipo, o mais velho do grupo e tal. E aí eu falei que teve sinais ali de que ia acontecer algum milagre, porque quando eu repeti de ano, a professora falou, ó, seus pais têm que vir aqui na escola que eu quero conversar com eles. Aí eu já pensei, puta, repetir, fudeu, né? E cara, meu pai nunca foi na escola. Mas nesse dia... Cara, o meu pai, ele parece um bloco de concreto, assim. Ele não sorri, ele não emite emoções, assim. Uma geladeira que anda, né? Ele é isso. O apelido dele era Maguila. Caraca. E aí o dia que, tipo, precisou ir na escola, minha mãe falou, Antônio, vai na escola. O menino precisa lá. Vamos lá. E é tipo o pai do Charlinho do Hermes Renato. E aí ele foi, cara, e eu pensei, mano, meu pai vai me matar, mano. Ele bateu no meu irmão porque o meu irmão soube fritar um ovo, porque meu irmão tinha 6 anos de idade. Caralho. E depois ele fez eu fritar. Tremendo, né? Pra ver, pelo amor de Deus. A galera que me acompanha em podcast, essa história é muito clássica dele chegar em casa do trabalho e falar, Tiago, frite um ovo pra mim. Aí meu irmão quebrou o ovo com casca e tudo. Ele foi lá dar um soco na cabeça do moleque, mas ficou chorando do lado do fogão. Aí eu comecei a tremer assim, ele virou pra mim, vai lá, frite um ovo pra mim agora. Aí eu fui lá tremendo e consegui abrir o ovo certinho, não derrubou casca nenhuma. Ele, boa. Aí minha mãe chegou e falou, que porra é essa? Tá maluco? Fazendo os meninos fritar ovo? Eu tinha, tipo, sei lá, meu irmão tinha 8, tinha 6, era isso. Mas enfim, aí eu achei que meu pai ia me matar, cara. Só que ele pegou e falou, não, acontece, repetir de ano não é o fim do mundo, não. Ano que vem você estuda, se dedica melhor e tal. E eu tipo, mano, meu Deus, tipo, alguém viajou no tempo, entrou no corpo do meu pai, fingiu que era ele, porque, sei lá, em outra realidade eu morri naquele dia. Ele chega em casa e fala, frite um ovo, Doug. Mas uma coisa que eu comento muito pra galera, assim, que eu acho que é meio que pra incentivar o fato de você ser cara de pau. Nessa época, quando eu tinha esses 13 anos, assim, acontece ainda em Osasco, né? Tem a Fundação Bradesco em Osasco, onde ela oferece cursos de desenho desde 95. Tipo, é meio um curso profissionalizante de desenho, assim, sabe? Eles pegavam, tipo, não é nem introdutório, é pra tornar artistas profissionais mesmo? Então, na época que eu fiz, que foi em 2006, era tipo curso de desenho e ilustração. Hoje em dia tem produção gráfica, história em quadrinhos, roteiro, ilustração digital. Mano, eles têm eles têm um laboratório só com um Mac de 20 polegadas, assim, pra você aprender Photoshop, Illustrator e a porra toda, saca? Na Fundação Bradesco? Na Fundação Bradesco. Nossa, eu estudei lá, me formei lá, não tinha nada disso não, viu? De Caraca, verdade. Como assim? Mas é que assim, tem a escola, tem a escola, a Fundação Bradesco, e tem uns cursos profissionalizantes da Fundação Bradesco, que é separado da escola. Nossa, demais. E aí, nossa, eu estudei, tipo, o meu sonho era estudar lá, porque esse meu amigo tinha prancheta 3, e ele falou pra mim, ele tá fazendo curso na Bradesco. Eu, tipo, como assim? Aí ele me explicou todo o rolê e tal, e eu, caralho, eu quero fazer. Só que eu era muito pirralhinho, assim. Aí ele, mas você tem que ter, sei lá, 14 ou 16 anos pra entrar lá. Muito baba. Aí eu, que merda. E aí, quase um adulto, não? Então, só que, mano, quando eu tinha, sei lá, 14 anos, eu já tava trampando, assim. Eu já tava trampando, fazendo uns trampos pro meu pai. Meu pai me arrumou todos os meus empregos merdas que eu tive na minha vida, foi meu pai que me arrumou. Ele chegou um dia pra mim e falou assim, tu vai ser secretário ali no escritório. Eu falei, eita, que da hora. Cheguei lá, eu cuidava de uma vidraçaria. E o dono não ficava lá nunca. Eu tinha que cortar os vidros lá, cortei meu braço todo lá, caguei tudo. Aí depois de uns meses, eu tava lá trampando, tava em casa assim, aí meu pai chegou e falou assim, tu gosta de música, né? Consegui um trampo pra você aqui numa loja de música, loja de disco. Falei, caraca, aí sim
assim, hein, pai? É loja de disco, eu viciado em MTV. Falei, pô, conheço tudo, cara, deixa comigo. Aí ele falou, ó, encontra o dono lá do negócio lá no ponto de ônibus 6 da manhã. Eu falei, cara, é 6 da manhã, velho? Às 6 da manhã no ponto de ônibus, chega um cara, mano, cara mamado na cachaça. Eu lembro até hoje, Clériston, o nome dele. Clériston, o nome Clériston. Clériston. E ele chegou, você é o John. Eu falei, sou eu, rapaz, vamos comer. Aí pegamos um busão, um rolê do caramba. Aí eu cheguei assim numa rua, aqui na Lapa, aqui em São Paulo, que, mano, tinham muitos sebos, assim, lojas de CD na época, né? Isso foi tipo, sei lá, cara, 2004, 2003. Eu tinha 20 não, eu tinha uns 18, não sei contar. Aí eu fui com esse cara, e aí uma hora ele começou a descer uma ladeira, e eu falei, mano, mas não tem mais loja de CD aqui. Eu falei, o que a gente tá fazendo aqui? Aí ele, a gente vai pegar a mercadoria. Eu falei, tá, tem que pegar, tipo, estoque. Aí chegou, tipo, num galpão gigantesco, cara, lotado de barraquinhas de camelô, assim. Aí eu já, não. Aí ele, ajuda aqui, rapaz, cuidado com o rato aí, tem muito rato aqui. Eu falei, tá bom. Oh, meu Deus. Aí ele, aproveitar Caralho, que você é um homem grande, forte aí, rapaz. Aí, mano, peguei a carrocinha, assim, com a lona, assim, em volta. Subi a ladeira inteira de volta. Chegou numa esquina lá, ele falou, você põe a tomada ali, pede ali pra dona da lojinha que ela deixa a gente pôr lá a tomada. Eu falei, tá bom. Aí foi lá, me ensinou a montar a barraquinha, colocou lá, mano, só Calypso. Na época tava vendendo pra caramba uns Zeguinha Pocotó, era dessa época, assim. Nossa. Vendendo uns era funk, Ruge, Padre Marcelo e calcinha preta. Era só isso. O Ragatanga fez história. Nossa, nessa época aí, ó, eu trabalhei um mês lá, parecia que eu perdi 10 anos da minha vida, porque eu perdi 10 quilos, não me alimentava direito, ficava no sol, trabalhava das 9 da manhã às 9 da noite. Caraca. E eu não ganhava, tipo, um salário, assim. Quando eu saí de lá depois de um mês, o cara falou, não preciso mais do seu serviço. Eu falei, ótimo. Obrigado. Quando eu saí de lá, eu falei, pai, eu não recebi. Não, vou conseguir o dinheiro lá pra você. Aí meu pai voltou com R$65. Falou, toma aí, ó. Foi o que ele te deu. Deve ter pedido pra ele fritar um ovo, né? O cara me dava 3 contos pra eu almoçar, cara. Eu comia esfirra e tubaína. Porra, com 3 contos, o país tava no auge, né? Ai, caraca, não. Aí, pra terminar o troféu Cocô, quando acabou esse lance do camelô, eu falei, mano... E eu, ao mesmo tempo, eu ficava o quê? Desenhando, pegava as revistinhas de mangá... Tive um fã-clube de assistir anime em japonês com os amigos, a gente ficava fazendo fanzine e tal, sempre fiquei no mundo dos animes e tal. E conhecendo esse meu amigo mais velho, que ele fazia o curso no Bradesco, depois ele me ensinava algumas coisas, sacas? Eu ficava, tipo, indo na casa dele, tentando aprender alguma coisa. E aí, depois acho que em 2005, não lembro também, o meu pai novamente me levou num posto de troca de óleo de carro e caminhão, falou, estão precisando de secretário aí. Falei, indiquei você. Falei, porra, bom. Já. Aí cheguei lá, o cara falou, você conhece carro? Falei, você reconheceu uma Brasília e uma perua, o resto... Aí ele falou, não, tô precisando de alguém aqui pra organizar os estoques e tal. Eu falei, não, eu faço aí. Um mês depois eu tava embaixo do caminhão, trocando óleo. Eu ia pra... Mano, eu tava terminando o colegial, assim, eu chegava na escola, o pessoal... cheiro de graxa, acho que o Doug chegou. Cheiro de gasolina. Era bem isso, cara. Aí nessa época eu falei, não, chega, mano. Aí eu comecei a fazer um curso na Impacto Quadrinhos, mas eu fiz, sei lá, 2 meses de curso e depois eu saí porque tava muito cansado de trampar, ir lá pra PQP. Mano, eu levava... Cara, é muito Charlie a minha história, velho. Pensando aqui agora. O professor pegava as folhas, sulfite, assim, pra ver tipo, o exercício de cada um, saca? E aí eu não tinha tempo. Aí o que eu fazia? Eu pegava uns papelão de caixa de filtro de óleo e desenhava em cima. Caramba, aí o cara, tipo, chegava e falava, mano, cadê o exercício que você fez? Eu falei, eu trouxe aqui. Aí eu tirava... eu tirava, tipo, umas fichas de cadastro, assim, do cliente, a folha ao contrário, assim, verde, assim, com todo manchado de
digital preta, assim, uma desenhado na caneta Bic. Ele, caralho, velho, você trabalha na troca de óleo mesmo, hein? Tá que pariu. Mas não tenho tempo. Aí eu faço lá mesmo e tal. E aí depois eu saí de lá, fui trabalhar numa empresa, numa distribuidora, carregando caixa à noite lá e tal. E aí quando eu saí desse emprego em 2005, no final de 2005, eu cheguei em casa e falei, mano, não aguento mais. Se eu não for trabalhar com desenho agora, eu vou ser mendigo. Quem foi mendigo? Não quero mais saber. Aí eu fui fazer a desgraça da inscrição lá no curso da Fundação Bradesco. Chamei todos os meus amigos. Mano, chamei todo mundo. Falei, vamos todo mundo fazer, vai ser da hora, porra. Porque eu crescia junto com uma galera que desenhava, assim. A gente, tipo, curtia desenho e tal. E aí, cara, todo mundo foi chamado, menos eu. Nossa! Caraca. Tadinho do Charlinho, velho. Mano, todo mundo foi chamado. Aí os caras falaram, é amanhã. Eu falei, amanhã o quê? O curso vai começar amanhã. Eu falei, tá de sacanagem. Não te ligaram? Eu falei, não, ninguém me ligou. Nossa. Aí eu falei, não, eu vou. Eu falei, eu vou nessa merda. Mas, cara, não, você não pode, não te liga. Eu falei, não interessa, eu vou. Aí cheguei lá, na porta da secretaria lá da Fundação Bradesco. Aí o cara pegou, nome, André, pode entrar. Nome, Valdeir, entra aí, Valdeir. Nome, Bruno, entra, Bruno. Nome, aí o Douglas, ele, não tem nenhum Douglas. Aí eu virei pro cara e falei assim, você tá de sacanagem comigo, você me faz acordar 7 da manhã... Me ligam lá falando pra eu vir e agora fala que eu não tô? Ah, velho, aí você tá de sacanagem. Eu falei, eu sei que você não tem culpa, mas pelo amor de Deus, eu moro longe, dá um jeito aí. Aí o cara, não, peraí, eu vou conversar ali com o pessoal da secretaria e tal, vai entrando aqui. Aí beleza, aí eu entrei, aí falaram pra eu ficar esperando. Aí o professor chegou assim, tipo no hall assim, de espera assim, dos cursos. Aí falou, gente, curso de desenho, me acompanhe. Aí eu só levantei e fui acompanhando ele. Que fez? Aí eu fiquei lá sentado na sala assim. Aí o professor fez a chamada. Aí ele falou, quem eu não chamei? Aí eu levantei o braço e falei, você não me chamou. Ele, te ligaram? Eu falei, me ligaram. Aí ele falou, e fulano? Aí teve um cara que faltou. Aí ele falou, então eu vou tirar aqui, porque quem falta o primeiro dia é cortado. Nossa. Aí eu só, yes! Nossa, que cagão. Nossa. E, cara, esse curso foi o curso que mudou toda a minha vida, assim, porque era o meu professor, ele trabalhava com caricatura no shopping de Osasco, que era, tipo... Mano, pra quem cresceu em Osasco nos anos 90, lembra que tinha um quiosque de desenhistas no shopping, que o pessoal passava e falava, nossa, os artistas... Olha os artistas, meu Deus, intocáveis. Mal sabia que os caras ganhavam, os caras ganhavam 30 conto por dia pra comer uma bolacha depois do final do dia. Mas esse meu professor, ele trabalhou lá nesse stand. Quando eu fiquei sabendo disso, foram 3 meses de curso. Nos 3 meses, toda a aula, eu voltava com alguma caricatura e mostrava pra ele. Falei, fiz uma caricatura. Ele, não é aula de caricatura, bicho, não vou ver. Eu falei, não, mas vem aí, eu fiz uma caricatura. Ele, não é aula de caricatura, é só no final. Eu falei, tá bom. E aí, no final dos 3 meses, ele chamou um amigo meu, que a gente ficava fazendo isso, né, mostrando pra ele. Ele chamou a gente pra uma sala fechada e falou, fui lá no stand... Conversei com o dono, ele me conhece, ele perguntou se eu tinha algum aluno com potencial pra fazer caricatura, eu indiquei vocês dois. Vocês estão a fim de conversar lá? Eu falei, beleza. Aí fui, a gente conversou, e eu trabalhei lá 1 mês, e aí, tipo, aí começou tudo, saca? Esse é o mesmo stand que a Fernanda trabalhou? Não, o que a Fernanda trabalhou é o... que é muito legal. Ele é muito bom pra quem tá começando e não explora as pessoas. É um ambiente muito bom. Opa, talvez vamos me para o nome? Hein, editor? Obrigado. Não, mas é porque é engraçado, né? Que você falou desse começo com o stand de caricatura, eu já associei e falei, caraca, será que é o mesmo, cara? Eu conheci a Fê, tipo, a Priui. A Priui começou lá nesse stand também, cara. Caraca, que legal, cara. Tipo, uma galera começou lá, cara, e tipo... O Valdeir foi na mesma época. Só que eu sou uma pessoa muito... Eu sou um pouco pavio curto pra algumas coisas, assim. E nesse stand...
cara, isso também acho que é uma lição que todo mundo tem que levar, cara. Quando eu entrei nesse stand, eu achava que o mundo do desenho só tinha gente legal. Todo mundo era massa. Era o mundo encantado do doce, saca? Porque os meus amigos eram todos legais, pô. Todo mundo se entendia e tal, pô, somos desenhistas e tal, não sei o quê. E aí, quando eu fui pra esse stand, eu me deparei com aquele tipo de pessoa que só pensa no dinheiro, saca? Que é normal. Tipo, normal sim, né? Infelizmente é normal, né? Você vai trabalhar num estúdio, numa agência, você vai encontrar certos clientes que, mano, ele não tá pensando muito na qualidade. Ele tá pensando, o foco dele é a grana. Produzir em massa pra ganhar mais dinheiro. Então, eu trabalhei com eu tive uma experiência desse tipo. Eu lembro de voltar pra casa tudo triste. Aí virei pro meu pai e falei, ai pai, pô, acho que foi a única lição que meu pai me ensinou. Que ele falou assim pra mim: Douglas, pau no cu tem em qualquer lugar. Aí eu falei, pô, excelente dica, pai, é isso mesmo. Ele falou, ó, gente escrota tem em qualquer ambiente. Não acha que o seu ambiente que você gosta não vai ter. Todo lugar vai ter alguém que vai querer te jogar pra baixo. Sempre vai existir isso. E eu lembro que um amigo meu virou pra mim e também falou uma coisa muito importante também. Ele falou o seguinte, ele falou, cara, a minha vida toda eu desisti de coisas da minha vida. E hoje em dia é muito mais fácil desistir. Porque eu desisti já faz muito tempo. Então a porta da desistência, pra mim, ela é toda larga, assim, eu passo que eu nem vejo. Aí ele falou pra mim, cara, então não desista agora, porque vai ficar mais fácil desistir. Então tenta enfrentar esse desafio, porque aí vai ficando mais fácil você enfrentar. E aí eu briguei com o cara e pedi demissão. Funcionou pra caralho, né? Fantástico. Não, mas assim, Você tem razão. funcionou porque, assim, o cara, ele me tirou um pouco do sério, porque esse meliante, que nem precisa falar, você fala o nome dele também, tanto faz, porque eu acho que ele nem trabalha mais com isso, mas esse meliante, o que ele fazia? Ele fazia um retrato de um cliente, que era horrível, e ele fazia eu entregar, porque ele não queria entregar, porque a pessoa ia recusar, sacou? Caralho. Aí eu ia entregar, mano, vinha aquela, mano, tipo uma senhorinha que mora, tipo, na favela, juntou as economias pra fazer um retrato, pra dar pro filho. Ela chegava pra mim, assim, colhia um brilhante e falava, vai, deixa eu ver. Na hora que ela via, velho, você via aquele olho da morte, assim, tipo, a expressão da pessoa mudando. Ai, que dó, mano. E ela virava pra mim e falava, você achou que tá bonito? Eu falava, eu não mentia, cara. Eu falava assim pra mulher, tá uma merda, pede seu dinheiro de volta. E aí esse cara brigou comigo nessa época, enfim. Só que, mano, quando eu saí de lá, eu comecei a me mexer, comecei a falar com a galera, ó, se precisar de caricatura, me chama. Aí comecei a fazer caricatura em evento, que tem até o vídeo meu que fui parar na Rede Record vestido de médico. Como é que é? Cara, isso é bom demais. Cara, eu trabalhei num grupo de caricaturistas chamado Oficina do Risco, que existe até hoje, você pode procurar aí, deve ter blog, site, Oficina do Risco. E lá, o diferencial deles, pra época, é que eles vestiam fantasias meio personalizadas, tipo... A fantasia de médico é uma roupa de cirurgião plástico pra fazer a piada de, olha, vamos fazer uma cirurgia na sua cara, lá. Porque mano, em 2007, 2008, tinha caricaturista saindo pelo ladrão, assim, cara. E todo mundo usava calça jeans e camiseta preta, calça jeans e camiseta preta. Só que isso é quase um uniforme default de buffet também. Então você tava lá desenhando, a pessoa virava pra você e falava assim, traz um Guaraná pra mim, querido, e ia embora. Assim, você, mano, eu não trabalho aqui. E aí os donos dessa equipe, eles falaram, mano, vamos fazer umas fantasias, porque aí o pessoal vai lembrar da gente. E super funcionou. Quando eu fui na TV, quando eu fui fazer um evento, sei lá, no final de semana seguinte, a gente entrou na festa e o pessoal gritou, é os desenhistas da Ana Hickman! Meu Deus. Que demais. Não, e não era pra eu ir na TV, era pra ir o desgraçado do Valdeir, velho. Que ele desenha muito melhor que eu. Só que o pessoal falou, Doug, o Valdeir não fala, ele não vai conseguir. E você desenrola melhor, então você pode ir. Eu falei, eu vou. E eu pensei, mano, quem vê esse programa? Nem eu conheço esse programa. Ninguém assiste essa merda. Mano, eu saí de lá, cara, fui pegar Eu lembro que a Rede Record passou em casa de carro pra me buscar. Eu falei, nossa senhora, ai, que luxo. Cheguei lá na rede de televisão, tinha um camarim com meu nome. Eu falei, meu Deus do céu, que nossa. é isso? Fia umas baguetes no bolso assim. Falei, nossa, eu vou levar tudo pra casa aqui pra almoçar.
acabou Lírio. o trampo... Quando acabou o trampo, o cara da Record me levou no portão e falou assim, ó, a estação é ali. Obrigado, hein? Nossa. Nossa, mãe do céu. Nossa, cara. 2 horas depois eu tava na Barra Funda no trem, assim, eu falei, caralho, velho, que contraste. Eu já tava fazendo caricatura já tinha uns 2 anos, assim. Em evento, ouvindo bêbado, desenhando embalada com... Manja aquelas luzes piscando que quando você se mexe parece que você tá com uns frames faltando? Sim, slow motion, né? Você tem que fazer o risco entre as piscadas, né? Exatamente. Pega uma prancheta 3 e tenta fazer um círculo com essa merda dessa luz. Mano, é impossível. Então, cara, por isso que às vezes eu vou fazer trampo em agência, o pessoal fala, olha, vai ter que virar à noite. Eu falo, beat please, né? Por favor, né? É uma balada com bêbado e a luz estão piscando e eu preciso desenhar? Não é, né? Então, é um caminhão escorrendo óleo do meu sovaco? Também não é, né? Eu tenho que vender CD do Calypso e fugir da polícia? Não é também, né? Então qualquer coisa. Tá no lucro. Mas era tipo, nessa época do que eu fui na Record, foram 2 dias. Eu desenhei quase a Record inteira, assim. Eu andava nos corredores, vinha a repórter do Record News lá. Ai, faz eu, não sei, deixa eu te dar uma foto. Você faz da minha filha? Ai, faz aqui. Ai, você não sei o que, faz do meu marido também. Desenhei gente da novela Mutantes, desenhei Cameraman, Cabo Man. Desenhei todo mundo, cara. A Ana Hickman, nos bastidores, ela falava assim, ai, Doug, o Brito Júnior morre de medo de altura. Faz ele numa montanha-russa pra eu entregar pra ele. Aí eu desenhava ele assim na montanha-russa, ela, ai, perfeito, me dá aqui. Brito, olha que você na montanha-russa. Ele, hahaha, muito engraçado, tô rindo muito. E aí, tipo, ele olhava pra mim assim com um olhar fulminante, assim, tipo, por que você fez isso? Seu desenho está maldito. E eu, pô, foi ela que pediu. Aí ela fica me trollando. Eu falei, mano, que engraçado isso. Aí começava o programa, parecia que eles eram, sei lá, super gentlemen. A Ana Hickman parece uma lady. Ela é moia. Mano, ela é uma escrota, mas é uma escrota do bem, cara. Ela zoa demais, velho. Que engraçado Que essa legal mulher. isso. Mas foi de boa, cara. Não foi nada demais. Eu fiquei nervoso no começo, né? Óbvio, né? Mas Que massa. Doug saindo fiquei das uma semana estrelas. famoso. Que nada. Você tá aqui, fazendo seu Iconicast, famoso pra caramba, tá aí no motim. Mas, Carol, a TV realmente é um troço absurdo, velho. Teve gente que me ligou, o meu telefone não parava de tocar, o pessoal falando, era você que tava aqui na televisão. Eu falei, mano, não acredito que todo mundo vê essa merda. Eu fui andar no shopping, visitar lá, os meus amigos estavam no stand lá na época ainda, e o pessoal do shopping ficavam cochichando, olhando pra mim, apontando, tipo, será que é ele que tava ali no programa? E aí depois o pessoal viu eu conversando com os desenhos, falou, mano, só pode ser. Aí me paravam, você que é o desenhista que tava na Record. Que louco E eu, isso, cara. sou eu mesmo. E eu andava no meu bairro assim, os moleques ficavam gritando do lado da rua. Eu conheço esse cara aí, mano, eu estudei com ele, hoje ele tá na TV. Eu falei, Não tá falando que sério, loucura. Não, mano, eu não tô zoando, mano. Um dia eu tava acenando assim, sabe? Eu Ele não tô voltava zoando, pro, cara. pro Eu bairro tava pra sua infância, acenando assim. Aí, metrô. galera. Ele tinha que ter concorrido a vereador esse ano. Um dia eu tava na Barra Funda, eu tava esperando um ônibus pra ir pra Campinas pra fazer um evento de caricatura num aniversário. Aí eu tava lá comprando canetão, colocando tudo na minha mochilinha, assim, separando folha, contando lá, beleza. Aí do nada eu recebi um tapa nas costas e me passou um cara parecendo mano, o cara parecendo um jogador de basquete da NBA, assim, cara. Muito maior que eu, cara. A mão do cara pegou metade das minhas costas, assim. E só que ele me deu um tapa muito escroto. Eu fechei a mão, assim, falei, mano, já era, eu vou morrer, mas vamos nessa. Aí eu virei pro cara, o cara virou, apontou o dedo pra mim e falou assim, eu vi você na TV, hein, mano, você desenha pra caralho, mano. Foda, hein? Parabéns, mano. E foi embora. Eu falei, caralho, que... Nossa, mas olha, pra ser maior que você, nossa. Ele era grande, sério, ele era muito grande. Porque Doug é, né, dormé de altura também. Eu tenho 1,85, não sou tão grande assim, não. Caramba. É que eu sou parece largo, que é mais, é que eu sou largo. Primeira vez
vez que eu encontrei o Doug foi quando eu fui dar uma palestra lá em São José dos Campos. Doug. Na Kinohene. Eu me considero uma pessoa relativamente alta, assim, sabe? Eu não sou muito baixo. Doug me abraçou, assim, me puxou pra cima, nunca vou esquecer, velho. Me tirou do chão, tá ligado? Eu faço essas coisas. Pô, outro dia eu fui fazer isso com um amigo meu e ele tinha fraturado as costas. Só que ele vacilou, mano, porque eu cheguei numa festa fazendo isso com todo mundo, assim, ó, de baixo pra cima. Aí chegou nele, ele, e aí? Na hora que eu apertei, ele fez tipo um Zangief, assim, no Street Fighter. Ele, não, minhas coisas. Aí ficou lá travado lá de novo. Falei, mano. Depois da parada lá da caricatura e tal, você já começou a trampar com agência, cara? O que você fez depois, assim? Você foi Você chegou a fazer faculdade? Como é que foi? Não. Nesse período que eu tava fazendo eventos de caricatura, eu tava dando aula num ateliê em Osasco. Quando eu saí lá do stand, eu fui trabalhar numa feira na garagem de um shopping aqui de Osasco. Aliás, lá de Osasco, eu não moro mais em Osasco. Eu fui trabalhar numa feira de artesanato que tava rolando. Aí lá tinha um dono de um ateliê que me viu lá desenhando, que eu tava tentando fazer umas caricaturas pra ganhar grana. Aí ele me viu lá e me chamou pra ir nesse ateliê e falou, pô, eu tô precisando de professor lá pra dar aula pra uns 5 adolescentes lá. Você não quer ir lá passar pra conversar? Eu falei, beleza. Aí fui e fiquei dando aula lá durante... Putz, cara, não sei, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, assim. Caralho, bastante tempo isso aí. Porque eu pegava a graninha que eu tinha ali e tal, ficava tentando fazer eu fazia uns cursos na Quanta. Na época, comecei a fazer o curso de História em Quadrinhos com o Greg Toquinho. Eita, que foda, hein? E aí depois de lá, aí depois desse ateliê, eu comecei a dar aula numa escola particular que tem outras filiais por aí espalhadas em São Paulo. E aí depois disso, já na Quanta tal, fazendo curso de quadrinhos, depois fazendo outro curso de ilustração, eu comecei a pegar mais trampos didáticos, assim. Fazer trabalho pra Mundo Estranho, pra Revista Med. E tudo isso foi basicamente graças à Quanta, porque na época que eu fazia o curso com o Davi Calil, o Davi fazia muita matéria pra Mundo Estranho, e ele começou a fazer matéria pra Revista Med, que tava voltando de um hiato aí, meio de bizarro, dos anos 80 e 90, né? Sim, eu lembro dessa época, cara. E aí, o novo editor da Revista Med, ele foi na Quanta atrás de artista. E aí o Davi falou, quem quiser, vem aí na sexta-feira que o cara vai avaliar portfólio. E aí ele viu meu portfólio, eu mandei algumas coisas... Essa é muito bom, cara, que eu mandei pra ele, o Rafael Fernandes. Mandei pra ele, assim, umas tirinhas. Falei, mano, isso aqui tá genial, muito engraçado. Mandei pra ele falou, que merda, hein? Ele falou exatamente isso, que merda, hein? Pô, faz... Não dá pra publicar isso aí, não. Aí eu mandei de novo, ele, pô, não tá legal. Aí ele me mandou uma matéria que ia rolar e falou, faz um esboço aí pra eu ver como é que você tá desenhando. Aí fiz o esboço de 4 páginas, assim. Aí ele, putz, cara, ficou massa, mas a matéria caiu, não vai rolar mais. Putz, beleza. Só que aí depois, quando rolou uma página dupla... Não, pagou, Ju, meu Deus. Pagou, recebi um obrigado, valeu, né? Mas aí quando rolou uma matéria zoando, na época tava zoando o filme Crepúsculo, ele me chamou e falou, mano, eu tô te devendo aqui. Eu sempre falo isso pra galera, falei, mano, tem certos clientes que vale até vale um pouquinho ele ficar devendo alguma coisa pra você, porque depois ele te chama, sempre rola alguma coisa, né? Mas hoje em dia isso, eu não sei se já funciona tão bem assim. Não dá pra depende muito do projeto, né? Se você acredita no projeto, porque a Med, ela, querendo ou não, tem um puta de um nome foda, né, cara? Eu acho muito da hora. A Med, por conta da revista Med, eu fiz uma pastinha A4 que eu tinha uns desenhos, né? Aí um amigo meu tava trabalhando numa agência, aí ele me ligou e falou, cara, estão precisando de ilustrador aqui, eu te indiquei. Você pode vir aqui trazer um portfólio? Só que, mano, o portfólio quando você vai na agência é uma pasta 3, preta, lindona, com uns trabalhos impressos em couchê, 90 gramas, fosco, saca? É tipo isso. E eu fui com aquela pastinha catálogo A4, assim, cara, com as folhas sulfite, assim, colorida. E eu, quando entrei na agência, que ela parecia o Google, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar nesse lugar, mano, que eu até comentei lá no Motim, né? Da uma pessoa virar pra mim e falar, qual é a sua pretensão salarial? E eu, nossa, vou quebrar
a banca agora, vou pedir 2.000. Aí depois de meses descobri que eu tava, tipo, meu salário era tipo, mega defasado, assim, perto do mercado, né? Mas eu só entrei na agência porque eu tinha feito umas ilustrações pra uma, sei lá, cara, uma revista editorial, que eu esqueci o nome, Revista Brasil, não sei. Mas foi uma matéria que eu fiz inteira no pincel e no meu portfólio tinha coisas da MED. Aí teve um diretor de arte lá que viu meu portfólio e falou, mano, o cara trabalha pra MED, velho. A MED é foda. E aí ele, tipo, levantou muito a minha moral dentro da agência e o diretor de criação, ele gostou do que eu fiz com pincel. Ele falou, putz, o cara faz no pincel? Nossa, que foda, né? E quem foi que te deu o toque do pincel? Quem me deu o toque do pincel foi Marcelo Campos. Que eu até comentei lá também, acho que no Iconic que eu gravei lá com o Henrique, lá com o Cris Borges, eu comentei que nessa época que eu fazia curso na Quanta, sempre rolava mostrar portfólio pra editor, né? Eles ficavam indo lá na escola direto. Aí numa dessas vezes, o Rafael Grampar, quadrinista, produtor, hoje em dia diretor de cinema e a porra toda. Bichão. O Rafael Grampar, ele tava precisando de um assistente. Ele é muito bom, né, cara? Ele é o bichão. É sensacional, velho. Ele tava procurando assistente pra fazer, sei lá, lápis, arte final pra ele. E eu levei um portfólio que eu fazia arte final só na caneta. Cara, ele olhou meu portfólio inteiro com a cara de fuinha, assim, tipo, lixo. Legal. Não lixo, mas ele pegou e falou, cara... Eu zoando o Rainer. Mas ele até falou pra mim, ele falou, mano, você já tem um trampo. Eu tô querendo alguém mais amador, assim, saca? Mais que tá começando. Nossa. No meu último trabalho do portfólio, na pasta, tinha um desenho escondido de um robô que eu fiz no pincel, assim, brincando, assim. E aí ele pegou e falou, e esse robô aqui? Eu falei, não, esse robô esquece, é só é um negócio que eu deixei aí na última folha. É que não tava dentro, não tava, tipo, junto com os desenhos, tava, tipo... Não fazia parte, né, você tinha que passar um monte de folha sem nada, de plástico, pra ver esse desenho. Aí ele viu e falou, por que não tá aqui? Eu falei, porque eu fiz assim, sei lá, jogado, com pincel e tal. Aí ele falou pra mim, cara, de tudo que você me mostrou aqui, o que eu mais gostei foi o robô. O resto tá muito bem feito, mas tá muito duro. O robô tá muito solto, tá mais estilizado também. Eu acho que você devia abraçar mais isso pro seu trabalho. Eu, putz, tá bom. Aí eu desci a escadinha lá da salinha, aí o Marcelo Campos pegou e falou pra mim, e aí, como é que foi? Eu falei, ele não quer o meu serviço e tal, só que ele falou que eu tinha que estudar pincel. Aí o Marcelo Campos foi lá numa salinha cheia de quadrinhos, voltou com um monte de referência, assim, falou, conhece Paul Pope? Falei, não conheço Paul Pope. Pois é, o Grampar copiou dele. É a referência do Grampar. Ele ficou amigo dele, né? E hoje em dia, eles dois são sócios, né? Eles têm um estúdio juntos, exatamente. Nossa, que demais, E aí ele falou, mano, copia esse cara aqui, velho. Falei, beleza. E aí, a partir desse dia, eu comecei a só fazer arte final no pincel, assim. Aí que o dono da agência, ela viu, gostou, me chamou. E aí, eu comecei em agência em 2011, lá fazendo o bendito storyboard do Gigante Acordo. É do Jack Daniels, Johnny Walker. Que foi, porra... E também a experiência de agência é muito louca, né, cara? Porque eu entrei, eu não sabia nada de agência. Eu achei que eu ia ter uma prancheta. Estilo Redman, né? Eu achei que ia ter óculos. Eu achei que ia ter vários pincéis na minha mesa. Aí eu cheguei lá, tinha uma Intus 3 com a canetinha do lado e um Mac na minha frente, que eu não sabia nem ligar o Mac. Bate palma, né? Aí eu cheguei e falei, mano, não tem folha. Aí o cara, não, você vai precisar disso aqui, ó, tá na tua frente. Aí então, até aí você não era digital, não? Então, eu tinha tablet, eu fazia os meus trabalhos digitais, mas eu não desenhava digital. Eu desenhava no papel, escaneava. Eu fazia arte final com lapiseira e pincel. E aí eu só fazia a cor. E, mano, o que eu usava de Photoshop? 3 layers. Traço, fundo e personagem. Era só isso que eu fazia. Não fazia mais nada, assim. Não sabia usar máscara, não sabia usar curves. Eu não sabia criar grupo no Photoshop. Tem noção disso, cara? Não sabia criar um grupo. Eu já tava mais velho, hein? Mas eu não sabia. Eu aprendi tudo em agência, assim. Eu lembro um dia que um diretor de arte falou pra mim, muda a posição desse personagem aí pra mim. Aí eu taquei a borracha, assim, ó,
no Photoshop, ele colocou a mão na cabeça e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô apagando. Ele, não, caramba, e se a gente for querer usar isso daí? Eu falei, eu desenho de novo. Ele, não, mano, usa a máscara. Aí eu, máscara, o quê? Aperta o quê? Ele, não é essa máscara, a máscara no layer ali. Eu falei, mas como é que funciona? Aí ele foi me explicando, se você pintar com preto, ele apaga, se você usar o branco, ele volta. E eu tipo, meu Deus, esse Photoshop é bom, ele veio pra ficar. É uma tendência, né? É a nova tendência mundial, mas, cara, o processo de agência foi um pouco doloroso, porque a minha primeira semana lá, eu ficava fazendo uns trabalhos, esse meu amigo que ele me indicou, ele tava lá também, ele já tava há mais tempo no mercado, né? Então ele, mano, o cara sabia storyboard, sabia os termos. A primeira vez que um cara virou pra mim e falou assim, eu não sei se esse é o mood. Eu virei pra ele e falei, mano, mood? O que é mood? É que muda o quê? É tipo isso. Ele virou pra mim, o cara falou pra mim assim, muda aí o acting desse personagem. Eu falei, acting? A pose? Ele por que você não fala pose? Por que você não falando acting? Eu não entendia, cara. Eu não entendia os termos, tipo, vai fazendo isso daí que eu tenho uma call e eu volto já e tal. Eu, tipo, pro futuro job. Job. Eu ouvia job, eu ficava tipo, mano, o que eles estão falando? Não faz sentido. Filme. Eles falavam, a gente tá com um filme novo aí, pega o roteiro lá, e eu, caralho, mas eles não fazem comercial, agora estão fazendo filme, que loucura. Eu lembro. Eu demorei uns 3 dias pra entender que filme é comercial. Eu falei, é comercial, entendi. E aí, tipo, nesse período que eu ficava fazendo... Mano, meus primeiros storyboards eram todos cartoons, porque eu tava muito viciado traço, né? E eu não tinha essa prática de pegar foto no Google, diminuir a opacidade e desenhar por cima. Eu achava que eu era errado fazer isso. Eu não posso fazer isso, tem a minha honra e não sei... Mano, besteira, velho, você não tem tempo, não tem essa. Eu lembro de uma história que você contou do primeiro storyboard, se eu não me engano, que daí você desenhou tudo parecendo quadrinhos, assim, super actions. E ai, nossa senhora. Desculpa te fazer lembrar de mais uma história. Não, mas essa é muito triste, porque era a época que eu tava em casa, tipo, eu tinha saído do stand, tava fazendo caricatura, tipo, de vez em quando. Eu tava desenhando, mas ao mesmo tempo eu tava meio na bad, assim, tipo, caralho, que merda. Aí recebi um e-mail pedindo um storyboard, eu não sabia o que era storyboard. E aí falaram, olha, você desenha meu mangá, a gente viu aqui no seu blog, a gente precisa exatamente disso. E era uma campanha de Danone, assim. Eu falei, caralho, que da hora, velho. Umas crianças comendo uns iogurte, assim, com a colher e tal. Aí fui pra casa do meu amigo, varei a noite lá. Quando eu entreguei pra eles, entreguei uma página de quadrinho. Nossa, cara. E aí eles nunca me responderam. Por que será, né? Você devia mandar agora uma mensagem pra eles. Não, eu não lembro fazer nem... storyboard. Eu não lembro nem que... Não, eu tenho certeza que eu já trabalhei pra essa agência de novo. Porque eu acho que era uma agência grande. Na época eu pesquisei, assim, falei, nossa, a agência é muito grande. E, putz, sei lá, de storyboard, eu acho que eu já fiz storyboard pra quase todas as agências aqui de São Paulo. E eu ouvi falar que você também agora, expandindo asas, abrindo asas no mercado aí, criando a sua própria empresa. Como é que é? Empresa? Tá rolando burburinho, tá rolando um burburinho aí, ó, nas redes sociais. Conte aí, Cala sua boca, rapaz. Conta que eu quero saber da fofoca. Conta não, que eu já... Não, ninguém dá o Raider não. Agora deixa pra lá. O que acontece? Esse ano de 2018 e o ano passado também, eu fiz alguns freelas que eu acabei dividindo com alguns amigos. Tipo, vamos dividir aqui, tá, tô sem tempo, bababá. Ou então uma hora eu pegava o trampo, falava que era pra mim, só que passava pra outro amigo, saca? E ficava meio de diretor de arte, assim, conversando com o cliente, assim, olha, vê aí, o que você acha? Só que, na verdade, era um amigo que tava fazendo. Aí chegou esse ano, cara, esses amigos, a gente se reuniu e falou, mano, vamos montar um coletivo? Vamos fazer uma parada mais profissa? E aí a gente tá em vias de tornar isso realidade, assim, de, tipo, vai fazer ser um coletivo. Vai ser... Não posso falar ainda. É porque surgiu tanta demanda de trampo, assim, aí às vezes eu não tava
tava conseguindo fazer, ou o camarada não conseguia pegar, e a gente ficava se indicando, que uma hora a gente falou, mano, foda, hein? já que tá... Juntar forças, né, cara? Já que tá tão natural isso, a gente já tá fazendo, meio que já tá fazendo isso, vamos profissionalizar a parada, né? Aí a ideia, eu até comentei com o Rainer, a ideia é, tipo, no primeiro semestre do ano que vem, começar a fazer reuniões em agência de publicidade, levando o nome do estúdio, assim. Tudo bem, gente, blá blá blá. Cara, que demais. Nossa, que mostrando demais. o trampo. Então quando abrir, já tem um motim, né? Já tem pauta. Não, mas dá pra gente fazer um rebolado ali, pô. Doug, eu queria conversar sobre mais um assunto, mais uma faceta de Doug, né, nesse arquivo confidencial maravilhoso. Mais um lado desse querido artista. Mano, eu queria falar um pouquinho do seu lado entertainment, cara, porque você é uma pessoa muito divertida, você tem ciência disso, né, e só o número de podcasts e projetos que você participa também acho que é uma forma de dizer isso indiretamente, né, velho? Então eu queria falar um pouquinho disso, sabe? Eu não sei como começar esse assunto, mas eu queria só começar. Quantos podcasts que você tá participando ou já participou hoje em dia? Por que tantos projetos? Por que você não sabe dizer não, Doug? Essa que é a pergunta. Chegamos nela. Como que você consegue e por que você não sabe falar não? Por quê? Cara, pior que eu tenho um camarada que ele fala... Ele sempre fala duas coisas pra mim. Ele fala, mano, como é que você conhece tanta gente? Porque ele fala assim, todo mundo que aparece no meu Facebook pedindo amizade, tem amizade em comum com você. E é verdade, hein? E aí, tipo, e a outra coisa que ele sempre me fala, ele fica me mandando vídeo, aí eu falo, eu já vi. Ele fala, mano, como você viu essa merda? Se você dorme, sei lá, 5 da manhã e acorda 2 da tarde, assim, você dorme tanto. Aí eu falo assim, eu não sei, cara, eu fico... É que eu sou muito imperativo no sentido de... Eu gosto de desenhar vendo filme, vendo série, ouvindo podcast, falando com o pessoal no Hangout ao mesmo tempo. E... Sei lá, cara, eu gosto dessas loucuras, assim, né? Mas sabe que na época que eu trabalhava lá como caricaturista, o SBT ligou pro dono lá da equipe de caricatura e falou pra ele assim, eu sei que não tem nada a ver, mas você conhece alguém que faz stand-up? Olha aí. E aí ele falou, conheço. Ele tá começando, mas eu conheço. Aí cara, um dia eu estava em casa comendo meu pão com manteiga molhando, chuchando ali no café, assim. Aí me liga assim e fala, oi, tudo bem? Eu sou a Lady aqui do SBT, recebi esse contato aqui do Ricardo. E eu tipo, hã? Ela, não, porque ele falou que você faz stand-up, você tá começando, e eu comecei a rir, mano. Aí eu falei, mano, eu não vou queimar, eu vou queimar o cara se eu falar, ele tava mentindo, sua ponta. Aí eu falei, não, realmente eu tô começando agora, só que eu não vou conseguir ir, porque por outros motivos de trabalho, eu tenho um trabalho paralelo, eu sou desenhista também, e eu tô sem tempo. Ela, que pena, então se tem alguém pra indicar? E eu até conhecia uns camaradinhas lá, falei, não, mas não tem, procura aí, é Taiguara Torro o nome dele, ele é muito bom. E aí me livrei disso, né? Mas, cara, eu não sei de onde surgiu essa coisa de sair falando, de querer fazer graça e gravar podcast. Qual foi o primeiro podcast que você gravou? Boa pergunta, Rainer. O primeiro podcast que eu participei foi um podcast já falecido, que eu adorava, chamado Tosco Chanchada. Um nome incrível. E o Tosco Chanchada, ele fazia toda semana, assim, ele tinha alguma coisa que era tipo... ouvindo os ouvintes, saca? Aí você colocava o seu nome no Skype lá, eles te ligavam no Skype e te esculachavam. Assim. E aí eu mandava muita mensagem pra eles e tal, e um dia eles me ligaram, ficaram me zoando lá, e eu trocando ideia e tal, só que ao mesmo tempo eu ficava trocando ideia, mandando desenho, aí eles sabiam que eu desenhava e tal, pô, Doug, desenhista, não sei o quê. E aí disso eu comecei a participar de um podcast sobre Dexter. Lembram da série Dexter? Nossa senhora. Nossa. Tinha... Nossa, adorava. Tinha um podcast de um site chamado Filmes com Legenda. Qual Dexter você tá falando? Oh, meu Deus. Qual Dexter? O serial killer, pô.
Qual, Dexter? Ah, tá, Quem que claro. vai gravar um podcast pra falar sobre a série animada dos anos 90? Pelo amor de mano? Deus, ô Júlio. Vai imitar o Tiririca, Júlio. Caralho, interrompeu pra isso, Júlio. Mas aqui nessa época rolava muito. O Nerdcast ele tava crescendo muito por conta do podcast de Lost. Tava no final de Lost. Todo mundo ouvia os Nerdcasts pra ouvir as teorias. Eu E lembro. aí foi a época que começou a sair muito podcast, assim. Aí eu conheci um site chamado Filmes com Legenda, que eu ia lá baixar filme. Desculpa aí, Polícia Federal que tá ouvindo. E eu ia lá baixar. E esse site, eles fizeram um podcast sobre Dexter. Aí eu sempre fiquei comentando lá, mesma coisa, ficava comentando, ficava conversando com o pessoal no Twitter. Aí um dia eu fiz um desenho assim pra eles. Aí eles entraram em contato comigo e falaram: mano, você não quer fazer uma arte pra gente, pra capa do podcast Dexter? Pô, posso fazer. Aí eu fiz. Aí depois de uns anos eles começaram eles tinham um outro projeto deles chamado Pauta Livre News, que era um podcast muito antigo. E aí quando eles voltaram com esse podcast, eles me convidaram pra, tipo, ajudar em algumas coisas, assim, de arte. E aí, depois de muito tempo, começou a surgir a série do Walking Dead. Aí eu juntei com os meus amigos de Osasco e falei: mano, vamos fazer um podcast de Walking Dead, a primeira temporada, falando de cada episódio. E aí eu fui aonde? Busquei o pessoal do Pauta Livre News e falei: oi, tudo bem? Eu não sei como é que faz pra hospedar um podcast. Se eu gravar e fizer tudo bonitinho, eu posso hospedar no site de vocês, que tá jogado as traças? Aí eles falaram: pode. Aí eu coloquei lá, cara, e começou a dar muita visualização, assim. Caraca. Aí a gente teve podcast nosso que bateu 5.000 downloads. Isso na época, nossa, mano. Caraca. Não, hoje em dia 5.000 downloads já é coisa pra caramba, cara. Mas na época era tipo, nossa, mano, a gente é o próximo Nerdcast, assim. Demais. E aí, depois de muito tempo e tal, aí eles voltaram com o podcast lá do Pauta Livre News, que tem até a nossa entrevista que a gente fez lá com o Graham Briggs, que é, tipo, o maior orgulho que eu tenho na minha vida de podcast, de ter editado um podcast do entrevista do Graham Briggs, que foi bom pra caramba. Mas aí foi nessa época, assim, Buzz Lightyear, exatamente. Mas foi lá em 2008, assim, que eu comecei a gravar. Foi Pauta Livre News, podcast Miolos, podcast Sabe Nada, que eu fazia também com o meu amigo Valdeir, desenhista. Depois eu comecei a participar do Frango Fino, que a gente acabou de comemorar 200 programas. Caraca, Já tem Caraca. 8 anos que a gente grava o Frango Fino. E aí depois eu comecei a fazer parte do podcast Pelada na Net de futebol. E aí depois apareceu um podcast de desenho aí, me chamaram pra participar também, e agora eu tô aí. Caraca, Tal de né? motim. Ó, de motim. Cara, você tem que Pior falar ideia isso. de todas. Mas eu não sei, cara. Tipo, eu falo isso pra uns amigos que, quando eu era adolescente, um amigo meu de escola me emprestou um gravadorzinho. Cara, eu gravava altas historinhas ali, mano. Eu gravava minha mãe, entrevistando ela. E aí, quando surgiu o podcast, porra, acho que foi meio natural, assim, eu me interessar e falar: nossa, eu quero falar, eu quero criar as minhas piadinhas ali na hora de editar e tal. Eu gosto muito de editar e pensar em piada sonora, saca? E Doug, e o amor pelo Dolinho, como é que começou? Cara, o amor pelo Dolinho começou, tipo, porque um dia fizeram uma collab do Dolinho no Facebook. Essa é clássica, velho. E aí me colocaram lá no meio e falaram: Doug, você vai gostar dessa collab. E já tava na época que collab já tava em baixa. E eu falei: mano, chega de collab. Aí me chamaram pra collab do Dolinho. Eu falei: nossa, como eu vou perder um troço desse? Aí eu fiz Histórico, print né? meu. Fiz o meu print do Dolinho, todo berés lá, com um taco de beisebol, amassando umas latinhas de coca. E aí, a partir desse desenho, a galera começou a me associar com o Dolinho, porque eu ficava divulgando e ficava falando do Dolinho. Aí comecei a falar: pô, o Dolinho é o melhor refrigerante do mundo. E o bonequinho, pô, que você tem? Que molequinho? O boneco, pô. Molequinho? Parece que ele teve um filho. Não, bonequinho, não é molequinho. Ah, Como é que você ganhou? então, Como é que- nessa época aí também que eu fazia esses podcasts, eu gravava muito com um camarada chamado Boris Depré, que tinha um podcast que eu achava, mano, genial, chamado AspiraCast.
que é um podcast de entrevistas de profissões. Cada episódio era um profissional novo, saca? Vamos saber como é que é a vida de um médico, a vida de um coach, a vida de um radialista, de um mecânico, de tudo, cara. E aí, aliás, esse podcast eu editei ele, acho que durante uns 60, 50 programas também. Editei ele pra caramba, velho. O Boris Depré, esse safadinho, ele é sobrinho do dono da Dolly. Olha aí! Contatos. Aí um dia no nosso grupo de WhatsApp, ele chegou, mandou uma foto, falou: gente, tô aqui no nosso ambiente familiar aqui da família Dolly, onde a gente faz churrasco. Fui pegar umas máquinas ali que o meu tio deixou e achei uma caixa cheia de dolinho dentro de uma sacola. Action figures de dolinho. E ele vem, a embalagem dele é incrível, é um saco transparente, com um monte de Dolly escrito assim, e é só isso, é maravilhoso. É só isso. E aí ele pegou e falou: mano, quem quer um dolinho? Eu falei: pelo amor de Deus, né? Me dá isso agora. E aí ele fez questão de trazer na minha casa. Ele trouxe aqui o action figure. E aí, a partir disso, cara, eu comecei, né? Já tava no Instagram lá, fazendo besteira. Eu falei: mano, vou ficar gravando coisa do dolinho. Aí gravei vídeo do dolinho. Na época, postava no Vine. Postei um monte de coisa no Vine do dolinho, mas ninguém via, né? Porque o Vine é mais livre. E aí surgiu disso, assim. Surgiu por conta do desenho. E aí, depois que eu ganhei o bonequinho, que eu fiquei fazendo piada, todo mundo me relaciona a dolinho. Tanto que eu venho em Comic Con, o pessoal fala: desenha um dolinho pra mim. Eu falo: tá bom. Que demais. E aí, mas você rendeu algum job depois disso? Tipo, já tem uns contatos. Meu Deus, cara. Olha, que bom que você falou isso, Júlio. Esse ano estou aqui sentado na minha mesa bonitinho, recebi uma ligação. A primeira coisa que a pessoa fala é: quem é você? Qual o seu contato com animação? E falando um monte de coisa assim. Eu falei: mano, o que você tá falando? Aí a pessoa, calma. É o João Kleber. Não, aí a moça pegou e fez assim, ó: calma, vou te explicar. É o seguinte, eu trabalho aqui na Vetor Zero. Falei: sim, Vetor Zero, produtor, estúdio de animação aí, fudido aqui de São Paulo. Responsável lá pela Tartaruguinha da Brahma, clássica nos anos 90, né? Nossa, muito bom. Eu já fiz freelancer pra Vetor Zero. Fui lá trabalhar, fiquei lá uma semaninha fazendo, sei lá, background, coisas de personagem e tal, beleza. Aí ela me ligou e falou: é o seguinte, a gente vai fazer um job, que é o seguinte, é a comemoração dos 100 anos de animação no Brasil. Falei: porra, que legal. E esse comercial, ele vai ser passado no Annecy, que é simplesmente o maior festival de animação da França, né, do mundo, sabe? Isso é fantástico. Aí eu falei: caralho, que foda, pro Annecy, pô, parabéns aí pra vocês, né? Aí ela pegou e falou: é o seguinte, como é que é o nome do cara, mano? Antônio, João Batistão, esqueci. O Batistão, que é o dono do estúdio, foi ele que animou a Tartaruguinha da Brahma. O dono da Vetor Zero. Foi ele que fez o 3D dela e tudo e tal. Que foda. E aí ela falou: sabe a Tartaruguinha da Brahma? Eu falei: sei. Você lembra que ela dá uma petecada numa latinha? Eu falei: sim, muito bom, lembro demais. Pô, foi um negócio que eu vi na época e eu falei: meu Deus, eu queria trabalhar com isso aí, né? Ela falou: então, alguém aqui teve a ideia de trocar a latinha e colocar um dolinho. Nossa. Aí eu já dei um sorrisão e falei: que ideia genial, né? E ela falando: que ideia bosta. Ela tava revoltada porque o dolinho é tosco. Só que ela foi convencida dentro do estúdio que, mano, o dolinho é super conhecido. Sim. E se você for falar de animação no Brasil, o dolinho tem que estar, cara. Por mais tosco que ele seja, de algum jeito, ele faz parte da nossa cultura, né, cara? Ele faz muito parte, cara. E outra, né? Outra coisa. Animação no Brasil... referência, né? É muita referência. E a animação no Brasil, sei lá, de 5 anos pra cá, que a gente tem personagens de série. Antes disso, você só via animação em comerciais mesmo, né? O pessoal tem todo um histórico de animação em propaganda, né? Aí ela falou, né? Ela falou: todo mundo aqui do estúdio, quando soube que ia trocar a latinha pelo dolinho, todo lugar que eu passava, alguém me puxava pelo braço e falava: chama o Doug Lira. Ele precisa fazer esse dolinho. Ela tava escrevendo e-mails assim e alguém passava. Não, e foi tipo isso. Um dia eu tava aqui em casa, antes dela me ligar, eu tava aqui em casa, aí um dia o Cristo Silveira, que trabalhava lá, ele me chamou no Facebook e falou assim: Doug, me manda tudo que você já fez do dolinho. Aí eu pensei: porra, tem mais coisas do dolinho do que eu pensava, né? Aí mandei pra ele um monte de...
Mandei pra ele um monte de ilustrações que eu fiz do dolinho. Falei, é isso aí, cara, que eu tenho. Ele, beleza, valeu, falou, tchau. E não falou mais nada comigo. Falei, pô, beleza. E aí ela me ligou e falou isso. Falou, a gente vai animar o dolinho sendo petecado, quicado, chutado pela tartaruguinha da Brahma e eu quero que você faça. Aí ela falou, você anima? Eu falei, não, eu não sei animar. Aí ela, porra. Aí eu falei, mas quantos segundos são? Ela, são 2. Eu falei, 2? 2 eu aprendo, pô. Fala isso. 2 eu dou um jeito. Aí ela falou, não, beleza, então você faz? Eu faço, beleza e tal, não sei o que. E mesmo assim rolou um cachê. Gente, tem noção disso? Eu fui pago pra desenhar o dolinho pro Festival de Annecy, que é o maior festival de animação da França. E eu não vou conseguir fazer um gol maior que esse. Não tem como. Calma, que a estrada é longa e cheia de surpresas. Até o momento, dolinho na Annecy tá campeão demais, cara. Mas o legal foi esse, né? Como eu não sou animador, eu fiz o concept. Tem essa história também é boa. Que a mulher que me ligou, como eu disse, ela tava totalmente desacreditada no dolinho. Ela falou, mano, eu acho uma ideia idiota, mas eles querem fazer, tudo bem. Não sou eu que mando. Eu falei, beleza. Aí ela falou, antes de você fazer a animação, a gente precisa aprovar o concept dele. Então você me manda um turnaround dele? Eu falei, mando. Aí eu fiz o dolinho lá, cara, frente, costa, meio perfil, mandei. Aí a mulher me ligou de volta e falou assim, olha, essa bundinha que você fez no dolinho, ela me conquistou de um jeito. Nossa. Deus, parabéns. Sério, eu não tô zoando. Ela falou, a bundinha é muito engraçada, vai ter a bundinha dele, petecando? Eu falei, vai ter. Ela, nossa, genial, faz aí. Aí eles me passaram o mocap lá da tartaruguinha, toda blocada lá, se mexendo. Eu fiz o layout, chamei o meu amigo César Maciel, o mestre da animação. Falei, César, tá afim de fazer o dolinho pra Annecy? Ele falou, meu Deus do céu, faz até de graça isso. E aí a gente juntou as nossas forças, fizemos, passou na Annecy. Fernanda Montoni viu lá, meu Deus do céu, maravilha. Demais. Tá no minuto 1 minuto e 6 segundos do vídeo do Annecy que vai estar na descrição do podcast, cara. Vale a pena vocês verem. Muito rápido. É muito rápido, mas... Se for no meu portfólio, vai ver que eu dei uma valorizada lá. Eu só tenho o dolinho lá, não tem mais nada. Estou vendo frame a frame e ele vira o Fudêncio depois. O Fudêncio sai de dentro da boca do dolinho. Cara. Nossa, muito... Ele cai, ele gira que nem o Neymar. Não, é muito cara. Esse vídeo em si é muito foda mesmo, né? Não, esse vídeo aí... Cara, esse vídeo é maravilhoso, eu não vi. Cara. Nossa, veja, Júlio. É muito bom. Eu não vi, bom, cara. Não, e é muito louco isso, né, de... Não, eu vi os concepts que você fez e tal. Não, o concept sim, né? Mas veja o vídeo que é muito foda. Eu acho curioso essa questão de... É tipo, eu fiz um trabalho de caricatura que me levou pra um canto, que se eu não tivesse feito tal coisa, não tinha levado pra outro canto. Como as coisas vão ligando assim, né, cara? Aham. E, tipo, eu acho muito... Sei lá, cara, eu acho muito louco. Eu não acredito em divindades, em destino e o caramba 4, mas parece que se faltasse uma peça ia dar merda, assim. É muito louco. Mas, assim, trampo de... Caso do podcast, você já pegou algum trampo de ilustração? Por causa do podcast? Por conta do podcast. Já, né? Mas nem um trampo, assim, muito grande, assim. Mas, tipo, o ouvinte... Não, você já fez algum, tipo, post pro Jovem Nerd, alguma coisa assim? Algum podcast grande? Eu fiz uma commission pro um amigo meu que trabalha no Jovem Nerd, que é o Mal, né? O Mal Roboto. Todo mundo conhece ele lá dos Nerd Player. O Mal gravava comigo o Pauta Livre News, né? Sim. O Mal, ele tinha um podcast dele chamado... Puta, como é que era? Mal Jogador, né? Ele tinha um podcast do Mal Jogador. E aí ele ouvia esse podcast que eu fazia parte. Aí depois ele começou a fazer parte. Depois ele começou a trabalhar no Jovem Nerd separando e-mail. Tipo, a gente acompanhou toda a trajetória dele dentro do Jovem Nerd, assim, e tal. Legal. E aí um dia ele falou pra mim, cara, eu queria dar um presente pro Ale e pro Dave. E eu queria fazer alguma caricatura deles. Aí eu dei essa sugestão de... cara, vamos fazer, eles gostam de filme, vamos fazer um pôster de cinema, só que, sei lá, em vez de colocar o Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, coloca lá Azaghal, assim, e faz ele gordinho, assim, com a arma, o olho vermelho. Ele falou, pô, ideia perfeita. Aí ele me convidou pra uma premiere lá do filme Kong, enquadrou lá as artes, e aí a gente foi lá entregar pra eles, lá foi mó massa, assim, mas tipo... Nunca fiz um trabalho direto, assim, pra eles, assim,
de estampa, de ilustração. Só conheço de vista. Assim. Tô vacilando, hein? Ah, mas os caras têm um esquema dele. Ô Doug, a gente já tá chegando no finalzinho do episódio. Nossa, fala demais, cara. Rainer não falou um A, ele fez uma pergunta boa e sumiu. Só não tive mais boas ideias, desculpa. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente perdeu. Mas é melhor. Tem que melhor separar acabar. uma lista, né? Não, vou separar uma lista de perguntas. Que, Júlio? Não, tem muita história, mano. O pessoal que me conhece pode até É porque depois... o Rainer falou. Esse delay é maravilhoso, velho. É não, porque o Rainer falou que ia fazer uma lista de perguntas. Não, vou separar minhas É, perguntas e tal. Não, hoje deixa que eu apresento, só falta falar isso. Não, isso é bullying. Isso é bullying. Olha a Eu vozinha de conheço sono ele há dele. muito tempo. Mas ó, uma coisa que eu gosto de... Uma coisa que eu gosto de falar... Eu recentemente também, tipo... Não sei se foi esse ano também, ou foi o ano passado... Eu tive a oportunidade de dar uma palestra numa FATEC lá em Carapicuíba. E foi, tipo, uma experiência muito foda, assim, de falar com a galera mais de perifa. E a galera que, mano, não tem contato, assim, muito com ilustração, que dá pra fazer e tal, né? E aí eu fui lá jogar a minha realidade, né? Que é, acho que mais próxima, assim, da galera, de tipo, pô, cresci aqui, bababá. E sem esse lance sem um lance muito, ai, porque eu me esforcei, bababá. Tem esforço também, mas tem muita sorte envolvida. Tem muita coisa envolvida, mas enfim, né? Mas uma coisa que eu sempre comento, assim, com a galera, é que quando eu comecei a trabalhar com desenho, um amigo meu me encontrou na rua, aí ele falou assim, cara, queria te pedir desculpa. Aí eu falei, desculpa por quê, mano? Ele, mano, porque eu achava que você era tipo um doido da rua que queria trabalhar com desenho, não achei que você ia dar certo. E aí ele... Espero que você dê certo na vida. Eu achei foda, porque ele falou pra mim que ele conversava disso com os nossos outros amigos, assim, de tipo, mano, o Doug tá lá falando de desenho, mas trabalha não sei do que lá e bababá. E eu acho do caralho que eu consegui e tal, mas eu entendo também que, mano, eu tenho muitos amigos que não conseguiram entrar no mercado, não estão no mercado, e eu entendo que, tipo, cara, cada um tem a sua luta aí, é uma série de dificuldades também, tem gente que não tem estrutura familiar. Eu, por mais que eu fiquei zoando aqui, brincando do meu pai e da minha mãe, cara, meu pai e minha mãe, eles me incentivaram pra caramba, assim, cara. Eles falavam, não, vai aí, desenha mesmo. Ficava incomodando com a luz acesa lá no quarto, falavam, não, deixa o menino desenhar, e não sei o que, ele tá estudando. Eles sempre levavam muita fé e muito a sério, assim, o que eu fazia. Então acho do caralho, assim. E acho legal dar essa mensagem de que cada um tem as suas dificuldades e, mano, o negócio é tentar não desistir, né? Porque é o lance da porta lá. Se desistir, fodeu. Vai ficando mais fácil. Nossa, eu admiro muito você, Doug. Meu Deus. Uma lição que eu levo da sua vida, Doug, esteja aberto às possibilidades também, sabe? Pelo menos é uma percepção que eu tenho. Muito, cara. Você parece que o cara que... Sabe aquele filme do Jim Carrey que ele tem que falar sim pra tudo? Sim. Eu já me fudi muito por causa disso. Mas dizer sim com inteligência, mas é uma lição legal, assim, sabe? Seja aberto pelo menos com experiências diferentes. Eu não sei, eu não vou cagar a regra aqui falando que eu fiz escolhas certas na minha vida, porque, mano, eu fiz exatamente o que você tá falando, Marco. Eu falava sim pra tudo relacionado a desenho. E quebrei muito a cara, até aprender, né? Foi meio isso, assim. Falei, mano, não, vamos fazer. Fui fazer entrevista na PQP, fui largado, mano. Eu fui fazer evento de caricatura pra um cara que o cara me largou na rua, mano. Tive que ligar pro meu pai. Meu pai trabalhava com caminhão de entulho, ele foi me buscar de caminhão, cara. Com uma pincherzinha no braço, que era a nossa cachorrinha Sakura. Era muito engraçado, meu pai dirigindo o caminhão, eu tipo, caralho, meu pai é o meu salvador. Aí abri a porta assim, um morceguinho latindo. Sakura, vem aqui, Sakura. Meu bebê. Doug, tem que ter uma série de suas, tipo Todo Mundo Odeia o Chris, só que com o Doug, a história de vida do Doug. Sério. Cara, ia ser sensacional, velho. Ótima ideia, Júlio. Ótima ideia, cara. Então, eu tô pensando em fazer mais ou menos isso, Júlio,
só que em quadrinhos. E eu já tô escrevendo, Que foda, cara, uma foda. história chamada Pescador de Girino, que é a minha biografia em quadrinhos. Que demais, cara. Cara, Eu quero fazer todo meio Anos Incríveis com Todo Mundo Odeia o Chris, assim, saca? foda, cara. Vai dar muito certo, com certeza. Tem Dolinho muita na casa. história, né, isso, cara? cara. Esse podcast foi tipo, sei lá, um relance, assim, nas suas histórias. É, muita coisa. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos na garrafa, já vamos direto, Rick. Rick Lira. Simbora, Opa, mano. quanto tempo, hein, cara? Tudo bem? Como é que anda a vida aí? Ótimo. Maravilhoso, assim. Fiz uma coisa maravilhosa. Passei uma semana fora, que tava em retiro, fechado. 7 dias. Incrível. Experiência de vida maravilhosa. Recomendo que todo mundo faça isso um dia, um retiro. Seja lá o que for, assim. Se enfia numa cabana no meio da floresta, fica 7 dias com você mesmo. Você vai sair de lá com muitas prioridades melhores estabelecidas na cabeça. A garanto. Meu amigo, o retiro de hoje em dia é desligar o celular por uma semana. Não precisa de mais do que isso. Acabou. Retiro pronto. Tira né? o cabo da internet do seu modem, você vai ver que retiro que é esse que você vai sentir. Retiro Você vai falar, maravilhoso, caraca, tem uma verdade, cara. casa. Nossa, tem parede aqui, Nossa, que louco. O mundo não tá pegando fogo, né? Não, na verdade tá pegando, mas vamos lá, então. Primeira mensagem de Fê Souza. Olá, maninhos / capitães. Ultimamente tenho problemas para arranjar tempo para desenhar, visto que tenho que trabalhar para ajudar nas contas. E quando tenho tempo, não consigo achar vontade ou até mesmo carinho para produzir. O que faço? Será que, Fê, você não está cansado ou cansada quando você chega do trabalho para desenhar? Posso abrir meu coração? Abra seu coração, mano. Então, eu tava sentindo a mesma coisa que Fê Souza tava sentindo. Então, o que eu fiz? E eu vi muitas pessoas fazendo isso, e eu assisti um vídeo do Casey Neistat falando exatamente sobre isso, e aí eu falei, cara, foda-se tudo, eu vou fazer exatamente isso, cara. Eu vou começar a acordar às 5 da manhã, 4h30, e eu vou desenhar antes do meu trabalho. Eu não vou deixar pra desenhar depois, porque eu sempre fico muito cansado e sabe, quando a gente tá cansado, a gente fica criando aquelas desculpinhas de ai meu Deus do céu, não vou desenhar hoje porque eu já trabalhei muito e tal. Não, comecei a acordar antes do que eu tava acostumado, eu já tava acordando às 6 horas, né, pra trabalhar, tipo, a partir de umas 6h30 e tal. Eu falei, não, vou acordar muito mais cedo pra poder desenhar pra mim. Então eu tenho 1h30, 2 horas antes do trabalho pra desenhar pra mim. Então, além de servir como aquecimento, serve como quase uma meditação, porque não tem celular tocando, não tem Facebook bipando, não tem ninguém mandando mensagem. E você não espera que as pessoas façam isso também esse horário, só se for uma tragédia. Mas, cara, é um momento de meditação, de reflexão muito bom e de concentração intensa em você mesmo. Então é um momento egoísta que o pessoal fala, né, do 5am Club. Não tem isso, Rick? Sim, com certeza, cara. Fica a minha recomendação, Fê. Não sei se pode te ajudar. Acorda mais cedo, dorme mais cedo também. Muito bom. Essa situação é muito complicada mesmo, Fê. E eu acho que não existe uma resposta fácil que vai resolver seus problemas. Porque no final das contas é tudo uma questão de o que você prioriza na sua vida. O que é mais importante para sua vida. Uma coisa que eu reparei ao longo do tempo é que se você não literalmente dedicar um tempo, pegar um bloco, falar isso é para isso, você nunca vai ter um momento perfeito para você fazer o que você quer. Ou o que você precisa, né? Que você tá se propondo a fazer. Então isso tem que surgir de você através de uma reavaliação das suas prioridades mesmo, sabe? E a resposta nunca é simples, a resposta nunca é fácil e vai exigir sacrifícios. Como o Marco disse, a sugestão de acordar às 5 da manhã e fazer as coisas acontecerem, muito viável, né? A gente tem que criar as nossas próprias condições, é isso que eu sinto. Essa é a minha luta interna também, de criar as próprias condições para fazer as coisas que a gente acha importante acontecerem. A gente realmente parar, sentar, olhar para o céu, assim, encostar o dedão e pensar quais são as prioridades da minha vida, o que é mais importante de eu estar investindo meu tempo e por que isso é importante, né? Esse é o aspecto conativo da vida, Marco. Conação está relacionado à motivação e é o primeiro pilar de tudo. A gente tem que entender por que vale a pena tacar gasolina nisso. Por que é importante a gente continuar em frente? Espero ter complementado um pouquinho também. E não vai adiantar nada
você fala, beleza, então esse é o segredo. Vou acordar às 5 da manhã. Não, tipo, se você não tiver afim de fazer isso, você não vai fazer. Porque eu já ouvi o Henrique falando do 5 AM Club lá na saga do Artista Livre, no curso. E, cara, pra mim não fez sentido naquele momento. Eu tentei até um dia, falei, cara, isso não é pra mim de jeito nenhum. Só que eu passei por um momento de reavaliação das minhas prioridades. Exatamente o que o Rick falou. E pra mim fez muito sentido isso. Que eu tava precisando mesmo, sabe? Boa sorte, Fê. Boa sorte. Vai dar certo. Tenha paciência também, sabe? As coisas, elas levam tempo pra acontecer. A gente pode cair naquela armadilha de achar que as coisas podem ser resolvidas agora. Tudo pode ser resolvido agora. Mas a vida tem um caráter muito inconsertável, né? Quando a gente conserta uma coisa, outra coisa vai desconcertar. O que eu tô querendo dizer é pra gente não ficar muito rígido também, sabe? Talvez o que faça sentido hoje não vai fazer amanhã e tá tudo bem. Vamos nessa. Paulo Zedish. Olá, amigos sereios. Como estamos? Ai, tô me sentindo muito sereio hoje, mano. Sereio de bigode. Eu ilustro... Deixa eu mandar uma foto. Só de bigode. Eu ilustro e tenho 2 linhas que amo trabalhar. Uma bem dark, pesada, e outra infantil. Ou seja, bem contrastante, né? No Instagram, vocês acham que eu deveria separar um perfil para cada estilo? Ainda abraçarei vocês pessoalmente. Eu estou ansiosamente aguardando um abraço, Paulo. Eu acho que o Marco é a melhor pessoa para falar sobre isso, porque o Marco, ele tinha uma linha de trabalho muito diferente e ele resolveu mudar um pouco isso, né, Marquinhos? Conta pra gente. Uma bosta, cara. Foi horrível. Não recomendo isso, cara. Ah, desculpa. Ser sincero, eu não recomendo isso, cara. Mas faz o que você quiser com a sua vida, Paulo. Não, ter 2 estilos completamente diferentes, assim, sabe? Eu acho... Nossa, pra mim foi muito ruim. Minha cabeça pirou. Depois de muito tempo. Mas ó... O problema não é o que você tava se sentindo mal em fazer as coisas darks? Não, também. Também. Aí depois eu nem faço mais infantil também, sabe? Mudou tudo. É que, cara, acaba sendo muito mais fácil você focar em uma parada que você curte e fazer aquilo muito bem, sabe? Principalmente pra você evoluir seu trabalho. Porque era uma fase que eu tentava de tudo e não evoluía nada, entendeu? É por isso que também não foi produtivo pra mim. É legal você testar pra se encontrar, mas, sinceramente, pra mim não funcionou. Tá? Por que eu digo isso? Porque se eu tivesse... E claro, hoje é fácil falar isso, mas é a minha experiência, fazer o quê? Se eu tivesse focado em uma parada só, eu provavelmente teria evoluído muito mais rápido. Principalmente, eu falo isso em comparação com os meus amigos que seguiram com uma linha de trabalho só. O César, ele tinha uma linha de trabalho que ele segue até hoje. E a evolução dele foi muito grande, entendeu? O Hugo, ele seguiu também com uma linha de arte, sabe, até hoje, e é a mesma. E, cara, ele teve uma evolução gigantesca. Eu fiquei super pra trás, porque eu não sabia o que eu queria, aí fiquei experimentando um monte de coisa, e aí resolvi não fazer nada daquilo que eu tava fazendo, comecei tudo de novo, enfim. Mas tô aqui hoje, tô feliz, tô vivo, sabe, não é uma parada que me fez desistir, só que eu demorei muito mais tempo pra chegar num resultado legal com o meu trabalho. Entendeu? Mas, Marquinhos, você não acha que foi importante você explorar essas possibilidades e pelo menos entender que elas não eram o caminho que você queria? Será que se você não tivesse explorado, você ia ficar com essa dúvida atrás da orelha, assim? É o que eu tô falando. Foi importante porque hoje eu sei mais ou menos o que eu não quero fazer. Mas eu sou muito lento comparado com o resto, sabe? Muito lento. Muito, muito, muito lento. E a transição da mentalidade entre estilos... Isso pesa muito pra mim hoje. Até em coisas mais simples de... Não tô nem falando de estilo de arte, tô falando de mentalidade de ilustração e concept art. Eu já sofro com isso hoje. Imagina se eu estivesse fazendo mais de um estilo completamente diferente, sabe? É bem difícil, cara. Precisa de muita experiência pra você mandar bem nisso. Mas enfim, respondendo de forma prática o que ele perguntou mesmo, eu acho sim que você deve separar um perfil pra cada estilo de Instagram, de rede social. Eu acho. Porque também o público que vai te seguir pelo seu trabalho infantil vai ser bem diferente do que o público vai te seguir do estilo bem dark e pesado. Até eu não sei exatamente o que você faz. Se for coisas, por exemplo, not safe for work, tipo, sei lá, umas paradas mais também pornográficas, tema mais obscuro também, sabe? Eu não acho interessante misturar com desenho infantil, sabe? Até porque você vai atrair um público, nossa, completamente discrepante, cara. Desculpa a sinceridade, cara. É só um desabafo de um cara que fez de tudo na vida e não chegou em conclusão nenhuma. Marco, não peça desculpas, Marco, não peça. Simbora, então.
Lailton Souza disse: olá, meus queridos. Sinto que meu trabalho ainda não é bom o suficiente por me faltar trabalho. Acabo pensando que se não aparece trampo é porque a minha arte não é boa. Será isso mesmo ou será má divulgação ou falta de contatos? Relp. Interessante. Pergunta boa. Eu acho que é uma série de coisas, não é? Isso não quer dizer nada, necessariamente. Não quer dizer necessariamente em relação à qualidade do seu trabalho, porque, honestamente, existe demanda para os diferentes níveis de trabalho. Sim. Seja você mais iniciante, seja você extremamente experiente. Então, a demanda existe em diferentes camadas. Talvez também não seja má divulgação ou falta de contatos. Pode ser que sim, mais provável que seja. Mas é algo muito complexo que é difícil avaliar de fora, assim, sabe, Lailton, sem ter uma análise mais concreta, assim, do que você anda fazendo, das ações que você tem tomado para fazer essas coisas acontecerem. Mas, em geral, é o que a gente sempre fala, leva tempo fazer esse tipo de coisa. Mas se você estiver engajado ativamente em estar nos eventos, tá sempre melhorando, sempre estudando, que para mim é o mais importante de tudo, tá numa comunidade interessante, num grupo que te ajuda, que te suporta, assim, te apoia, no caso, eu acho que isso é o mais importante. Lógico que a sua proatividade e a sua ação em prol, assim, de buscar essas coisas ativamente é importante, assim, você ir atrás de estudos, mandar e-mail, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ter paciência nesse meio do caminho. Existem N fatores que estão fora do seu controle que também estão acontecendo nesse momento. Por exemplo, às vezes a demanda de certo tipo de trabalho em certo período do ano é menor. Vamos pegar, sei lá, editorial para livro didático, vamos supor. O Marco pode me corrigir se estiver errado. Mas provavelmente eles têm um prazo específico do ano para fazer isso, para que seja impresso para o ano que vem começar o ano letivo corretamente. Então talvez a demanda seja mais intensa, chutando bem sem critério, assim, vamos supor, de abril a agosto a demanda é maior, depois cai. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente tem que analisar, que muitas vezes também estão fora do seu controle, né? Então é interessante ver isso, não sei qual que é a tua opinião. Não faz sentido isso que você falou. Tem ondas, né, de trabalho, dependendo do tipo de trabalho que você faz. O que eu vou falar pra complementar um pouquinho o que o Rick disse, ele até comentou, é nessa questão dos eventos. Então, se você quiser uma opinião externa do seu trabalho, cara, procure por eventos que forneçam portfólios review, sabe? A Soul ICS em São Paulo, eles sempre fazem, né, lá na ICS, esse evento Soul ICS, que eles fazem análises de portfólio também. Você vai encontrar com artistas que você pode mostrar o seu trabalho. A Utopia vai rolar uma review de portfólio também. Então, só que Utopia vai demorar um pouquinho, né? Mas procure na sua região esses eventos, se eles existem. E até, se você quiser ter uma opinião externa do trabalho, existem mentorias. A gente pode até falar de novo da ICS, que fornece a mentoria com diversos artistas. Tem mentoria da Sula, tem mentoria com o Leone, tem vários artistas aí que fornecem mentoria que você pode procurar e ter uma opinião externa do seu trabalho para saber se é a questão da qualidade. Eu tenho uma mentalidade de que meu trabalho nunca vai estar bom, entendeu? Eu acho que essa é uma constante. Eu faço trabalho para empresas que eu não acho que tá bom o meu trabalho ainda para elas, sabe? Mas aquilo que o Rick disse de você conseguir, independente da qualidade do seu trabalho, você tem clientes que têm interesse para aquilo, é uma coisa que o Hugo falou para mim uma vez. Cara, você não precisa ter o melhor trabalho do mundo para realizar um trampo. O que importa é você resolver o problema do seu cliente. Tendo isso em mente, você consegue já expandir um pouquinho essa parada de qualidade, sabe? Se está bom o suficiente ou não. Faz todo sentido. César disse: eu tenho um sério problema de timidez e isso vem me afetando. Já que quando eu divulgo meu trabalho nas redes sociais sou tímido, mas para as pessoas eu pareço estar sendo arrogante, não dando feedback. O que eu farei? PS, amo o Iconicast. Obrigado, César. Obrigado. Bom, sobre a timidez, eu não sei se isso é um problema. Pode se tornar se você fizer com que isso seja, mas isso pode ser simplesmente uma característica sua, sabe? Eu não sei se é uma boa a gente se colocar um rótulo de que a gente é tímido, ou a gente é extrovertido, a gente é introvertido. Eu acho que a gente tem momentos, né? A gente nunca é só uma coisa. Eu acho que quando você tá perto dos seus amigos de paixão, assim, talvez você não seja tímido. E cadê a timidez? Aponta pra onde tá a timidez? Ela é muito mais contextual do que fixa, né? Uma coisa que faz parte de você, né? Só isso que eu queria dizer, assim, pra começar. Mas aí você comentou que quando você divulga seu trabalho nas redes sociais, é tímido. O que isso quer dizer? Eu não sei o que isso quer dizer, César. E ele ainda comentou de que parece ser arrogante, não dando feedback. Não agradecendo, mas eu acho... talvez seja sabe, isso. É curioso, assim, só pra te trazer um ponto, César. Você se acha tímido demais pra dar uma resposta pras pessoas que comentam sobre o seu trabalho, mas você não é pra mandar uma mensagem pra gente, por exemplo, saca? Então, será que
você parar pra refletir sobre como você pode interagir melhor com a sua comunidade ou com os artistas que estão à sua volta, você tentar fazer é difícil falar isso, né, Rick? Tipo, tenta fazer um esforço pra não ser tímido. É complicado. Porque a gente não conhece o nível, né, cara? Eu não sei se... Eu não sei se nem esse é o problema mesmo, né? Muitas vezes eu acho que é uma questão de percepção interna que ele tem de si mesmo, né? Às vezes é uma história que ele tá se contando na cabeça, ninguém tá ofendindo, ninguém tá achando ele arrogante, mas ele pode se contar isso, da mesma maneira que a gente se conta 1 milhão de coisas que não são verdade sobre nós mesmos o tempo inteiro. Pois é, cara. Eu tinha um problema sério, assim, quando eu era mais jovem, até uma questão de... Pode ser relacionada com a timidez, né, no colégio, principalmente. De ter muita vergonha até da saída do colégio, assim, sabe? Eu não queria sair do colégio porque tinha uma muvuca ali e eu achava que todo mundo ia parar, olhar pra mim e ficar me julgando, sabe? Esse tipo de coisa. E, na real, cara, o que eu percebi ao longo do tempo, com a experiência que a idade nos traz, né? Que eu tô ficando velho já. É que ninguém dá a mínima pra você, sabe? Isso é bom, Isso cara. à primeira vista, sim, é horrível. Você fala, caraca, ninguém se importa comigo. Mas, na real, cara, é meio que isso mesmo. As pessoas estão muito preocupadas com a própria vida, assim, sabe? Tipo, ninguém vai parar e ficar te julgando na rua. E isso foi uma coisa que eu percebi ao longo de muito tempo, mas é uma coisa simples que me fez sofrer e me maltratou durante muitos anos, assim, saca? Essa conclusão, na real, foi libertadora, sabe? Tipo, cara, que maravilha. Então eu meio que posso fazer, andar com o cabelo bagunçado e não passar as minhas roupas e ninguém vai se importar com isso? Que coisa louca, não? É bem interessante você falar isso. Eu gosto muito de pensar numa questão de uma palestra, por exemplo, né? Muita gente, quando vai dar uma palestra pela primeira vez, e é natural, fica muito nervoso, né? Eu, incluso, também fico nervoso antes de dar uma palestra. Mas aí, você se coloca no lugar da pessoa que está assistindo. Em algum momento, quando você estava numa palestra, você estava julgando o palestrante, você estava... Sabe? Quando a gente está na posição de espectador, a gente está pensando 1000 coisas sobre o palestrante, a gente está julgando ele, nossa, como ele falou errado isso. Não, né? A gente está ali super tranquilo. Mas da perspectiva do palestrante, ele está sendo julgado o tempo inteiro. Nada mais é do que uma história que a gente conta pra si mesmo. As pessoas estão ali, abertas, escutando, não sei, sabe? Livres de qualquer problemática. Mas é muito dessa questão da perspectiva que a gente olha pra nós mesmos e das histórias que a gente se conta, né, Marcos? Pois é, exatamente. Que nem você disse na escola, né? Que você teve esse problema, que é uma coisa que você se contava. Às vezes, só de você ampliar a tua visão sobre uma coisa que existe, aquele problema já dissolve na hora, né? Exatamente. Então, às vezes, César, é uma questão de olhar, assim, será? Quais são os indicativos físicos, assim, mensuráveis que você está sendo arrogante? Que isso é um problema mesmo. Começa a sair um pouco do abstrato nessa questão. Começa a investigar isso com mais presença. Tá, ok, mas por que eu acho isso? Ah, porque eu acho que eu tô sendo arrogante. Tá, me aponta um lugar aqui, então, que isso é visível. Aí, às vezes, você começa a dissolver isso. Você vê que não é bem isso, sabe? E se você vê que é isso, ok. Pelo menos você identificou o que é. Você pode fazer alguma coisa a respeito, né? Agora, se a gente ficar tentando resolver um problema sem parâmetros, sem tentar entender quais são os indicativos reais de que aquilo acontece, eu acho que é mais difícil de resolver, né? Mas é isso que eu acho. Pois é, cara. Então, César, não sei se a gente entendeu direito a sua pergunta. Me desculpe se não, mas a gente espera ter ajudado de alguma forma. Com certeza, e eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagenzinha. Vanessa, Almério, Cindy, Anês, e Saldanha, João Pereira, Matheus, mais um Marujo. Gente, muito obrigado pelas sugestões de pessoas para fazer podcast. Eu acho que é importante dizer que a gente já tem uma lista de sugestões com mais de 100 nomes, ok? Então, acho que a gente tem a Conicast pro tempo aí, né? Sério, nossa lista de sugestões tá enorme, com muitas pessoas incríveis. Felizmente, né? Tem muita gente legal pra gente entrevistar, conversar, conhecer, aprender junto. Tem sido uma jornada bem rica, né, Marquinhos? E muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo pelas suas mensagens. A gente lê todas com o maior carinho. A gente não lê todas aqui, mas a gente lê todas e não fala. Obrigado mesmo, de coração. Se você quiser deixar a sua mensagenzinha, não esqueça, tem um link aqui na descrição. Só você clicar, recados na garrafa, a gente lê todos com o maior prazer do mundo, certo, Marquinhos? Rick, um recadinho antes de encerrar. Perdão aí pelo vacilo de não ter falado antes. Mas acho que quando sair esse Iconicast vai estar abertas as vagas para minha mentoria de novembro, que vai ser acho que vai ser o último mês desse ano. A mentoria individual, tá? Então a gente troca uma ideia, eu e você e eu. Se você tiver interesse... a gente comentou um pouquinho sobre mentoria nessa leitura de recados.
Mas se você tiver interesse e acha que eu posso te ajudar de alguma forma no seu trabalho, dá uma olhadinha lá no site da ICS, ics.art.br/mentoria. Você vai encontrar uma listinha lá até de outros professores, não precisa ser só eu, pode ser outras pessoas também que podem te ajudar. Como, por exemplo, o Bruno Biasotto, vai estar dando mentoria e tal. Grande Brunão. Então, deem uma olhadinha lá, galera. Tem bastante gente legal, se vocês tiverem interesse. Fechou? Oh, yeah. Valeu. Mas ó, já vou deixar aqui uma dica. Provavelmente o Marco vai conseguir te ajudar sim. Então vai lá e fecha a mentoria com ele, tá bom? E é bem longa, viu, gente? É uma parada, tipo, quase 1 hora de mentoria. Então, é um negócio bem focado no trabalho de vocês. Nossa, que maravilha. Ai, que tempo bom pra estar vivo com mentoria de pessoas tão incríveis. Ai, Marquinhos, que bom que você existe. Muito bem. É isso, meus amores. Então, pra fechar, fiquei com uma mensagenzinha pra acalentar vossos corações e até semana que vem. Beijo. Bom dia, tripulação! Há um tempo atrás a gente falou sobre como não reinventar a roda e agilizar o nosso desenvolvimento, aprendendo com quem já passou pelos mesmos problemas que a gente, lembra? Vamos falar sobre um outro insight agora inspirado pelo empreendedor Joi Ito. Independente de você buscar ajuda de outras pessoas, o que vai determinar seus resultados mesmo é colocar a mão na massa. Educação é o que outras pessoas fazem pra você. Aprendizado é o que você faz por si mesmo. Te ensinaram algo? Muito bem, agora você precisa executar e transformar aquela educação em aprendizado, o quanto antes. E é interessante que a agilidade de aprendizado ela surge quando você se desprende do capricho excessivo e suas certezas universais, bem quando você considera tudo passível de ser descartado e foca os seus esforços nas atividades que irão realmente te gerar os maiores resultados com os menores esforços. Não que seja pouco esforço, é esforço pra dedéu. Um exemplo, a pose do personagem do seu sketch ficou errada, não perde nem tempo corrigindo. Vai pro próximo estudo levando o aprendizado na mala. Para de tentar planejar tudo e esteja super presente no processo de aprendizado agora. Essa é a minha sugestão. Tenha um ótimo dia, se desprenda dos seus caprichos e certezas e continue navegando.